Muitas pessoas acreditam na predestinação e muitas pessoas acreditam que Deus tem um povo específico para a salvação. Mas, porém, será que a Bíblia ela fundamenta essa ideia? Será que a Bíblia apoia essa ideia? É tudo que nós vamos ver nesse vídeo. Por isso, quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco a respeito do livro do Apocalipse e vamos entender alguns símbolos e também iremos decifrar aqui algumas coisas, alguns códigos que contém o livro do Apocalipse. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final. A Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versos 14 a 13 diz: Então um dos líderes perguntou: Quem são essas pessoas vestidas de roupas brancas? De onde elas vieram? Eu lhe respondi: O Senhor sabe. Ele então me disse: Essas pessoas são as que vêm da grande perseguição, ou seja, da grande tribulação. Elas lavaram e branquearam suas roupas no sangue do Cordeiro. E esses dois versos que nós acabamos de ler, elas nos levam aos 144 mil. Muitas pessoas compreendem que 144 mil é um número simbólico. Alguns dizem que 144 mil é um número literal. Mas, porém, alguns dizem que 144 mil é um número específico na Bíblia que Deus irá salvar. É um número em que Deus irá salvar quando Jesus Cristo vier buscar os seus escolhidos. Mas, porém, essa ideia tem levantado muitas polêmicas no mundo cristão. E não só, também tem levantado muitas polêmicas na sociedade em geral. Mas, porém, o que a Bíblia nos fala a respeito dos 144 mil, a respeito da grande tribulação, a respeito daqueles também que serão ressuscitados? A Bíblia nos fala o seguinte no livro de Apocalipse, diz o seguinte: Depois eu olhei e o Cordeiro estava diante de mim em pé, sobre o monte Sião. Com ele estavam os 144 mil, que tinha os nomes do Cordeiro e do seu Pai escritos em suas testas. A Bíblia nos fala que os 144 mil é o número daquelas pessoas que sairão da grande tribulação, como nós vimos no livro de Apocalipse, de acordo com o capítulo 7, ao versos 14 a 13. Diz que o número 144 mil é o número de pessoas que sairão da grande tribulação, e essas pessoas lavaram e branquearam suas roupas, vestes no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que farão parte da grande tribulação, na vinda do Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas farão parte do número 144 mil. Mas, porém, o 144 mil é o número literal ou número simbólico? Isso que nós vamos ver com mais detalhes. E, acima de tudo, será que Deus vai salvar apenas 144 mil nem toda essa humanidade? Será que Deus quer apenas salvar esse número específico? O que dizer daquelas pessoas que hoje frequentam a igreja? O que dizer daquelas pessoas hoje que fazem tudo por amor à palavra? O que dizer daquelas pessoas que morreram em Cristo? E o que dizer daquelas pessoas que entregam suas vidas por amor ao Evangelho de Deus? E o que dizer do apóstolo Paulo? O que dizer do profeta Abraão? E o que dizer das pessoas, dos patriarcas? O que dizer dos discípulos? Será que os discípulos fazem parte dos 144 mil? Será que esses discípulos também serão salvos na vinda de Cristo? Muito bem, são questões que nós aqui iremos responder. E o Apocalipse 7, verso 9 diz: Depois disso, olhei e havia diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar. Ela era formada de pessoas de todas as nações, família, povo, língua. Ela estava em pé diante do trono do Cordeiro, vestida com roupas brancas e com folhas de palmeiras nas suas mãos. A Bíblia deixa claro. Primeira coisa, nós temos que entender é algo muito importante, que é o seguinte: os 144 mil é um número simbólico, não é um número literal, como alguns acreditam e como alguns querem ensinar. O apóstolo João, ele viu duas grandes multidões. Ele viu a multidão de 144 mil das pessoas que saíram da grande tribulação, porque as pessoas que farão parte dos 144 mil são pessoas da grande tribulação e são pessoas que virão da grande tribulação. E essas pessoas terão o selo de Deus, terão o selo de Deus vivo nas suas testas. Por quê? Porque elas vão rejeitar a adoração do anticristo, elas vão rejeitar a marca da besta. Por isso, terão o selo de Deus vivo e elas serão da grande tribulação. A grande tribulação, ela vai surgir porque o anticristo vai obrigar as pessoas a guardar um dia que não é um dia bíblico e também vai obrigar as pessoas a ter uma certa marca na mão ou na testa, que é a marca da besta, que todos nós conhecemos, que é 666. Mas, porém, esse número também é um número simbólico e não um número literal. Para nós chegarmos a uma conclusão, nós temos que estudar esse número e decifrar e descobrirmos quem é o dono desse número. E a Bíblia nos fala que o apóstolo João ele teve duas visões, que é os 144 mil e a grande multidão. E de onde vem a grande multidão? A grande multidão
ela vem de acordo com o livro de João, no capítulo 5, versos 28 a 29, que diz: não se admire disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para serem condenados. Os dois grupos aqui vão sair. Um grupo sairá da grande perseguição, da grande tribulação, e o outro grupo sairão dos mortos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz que na vinda de Cristo, os mortos em Cristo, no ressoar da trombeta, serão ressuscitados. E aqueles que serem encontrados vivos na vinda de Cristo também serão ressuscitados e também serão arrebatados. Ali nos encontramos ali dois grupos de pessoas que serão salvos. Primeiro, os mortos em Cristo serão salvos. Nesse grupo de profetas, nesse grupo de patriarcas e também nesse grupo de discípulos e também de todos aqueles que morreram por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, também serão ressuscitados, serão transformados, serão arrebatados. E também a Bíblia fala a respeito dos 144 mil. Os 144 mil não é um número literal, é um número simbólico, como muitos querem acreditar. E também a Bíblia ensina que Deus não vai salvar apenas 144 mil, mas toda a humanidade será salva, desde que a pessoa aceite a vida, desde que a pessoa aceite o Evangelho e desde que a pessoa aceite seguir a Jesus e desde que a pessoa se dedique nas coisas de Deus, essa pessoa terá a salvação. E a Bíblia nos fala, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 3 a 4, deixa mais claro que o número 144 mil não é um número literal, mas sim é um número simbólico, pois a Bíblia diz: isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a conhecer a verdade. A Bíblia diz, para nós termos a salvação, nós temos que aceitar a verdade, temos que conhecer a verdade. E o maior desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos, desde que nós aceitemos a verdade, desde que nós aceitemos se aliar com Cristo, desde que nós aceitemos Cristo como nosso Salvador pessoal. 144 mil não é um número literal, é um número simbólico. E também a Bíblia não ensina sobre a predestinação. Muitos querem ensinar que Deus destinou um povo específico para a salvação. Muitos querem ensinar que Deus destinou uma igreja para a salvação. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que a salvação é para todos. Cristo morreu para todos. Cristo não morreu apenas para judeus. Cristo não morreu apenas para europeus. Cristo não morreu apenas para chineses. Cristo morreu para toda a humanidade. Cristo não morreu apenas para o continente africano ou o continente europeu, mas Cristo morreu para todos nós. O sangue de Cristo nos purifica, nos lava, e o sangue de Cristo, ela nos salva. E a Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que quer ter a salvação, ele precisa crer em Jesus, precisa ter a fé em Jesus, precisa professar que Cristo é seu Salvador pessoal. E o livro de Atos fala muito bem. Diz: e agora que vocês ouviram a palavra de Deus, o que vos detém? Nós temos que aceitar a verdade, temos que aceitar a Jesus. Não existe a predestinação na Bíblia. A Bíblia deixa claro, Deus quer salvar a todos nós, mas porém existe uma coisa que eu e você precisamos fazer para a salvação. A Bíblia diz: depois de convocar a multidão e seus discípulos, e disse: se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. A Bíblia deixa claro que se nós queremos a salvação, temos que nos renunciar, fugir do pecado, aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal e crer em Jesus. E se nós fazermos isso, a salvação ela entra em nossa vida. Por isso, querido, somos salvos de graça e não existe a predestinação. E eu e você o que temos que fazer é aceitar a Jesus e nos entregar diariamente, caminhar com Jesus e fazer aquilo que Jesus quer e, acima de tudo, obedecê-lo diariamente, seguir os seus preceitos, seguir os seus mandamentos. É isso que nos importa. Deus quer que todos nós sejamos salvos, pois esse é o maior desejo de Deus. E a Bíblia diz que Deus deseja que todos nós sejamos salvos. E isso agrada a Deus e é bom e agradável aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez para uma vida boa e para vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, temos que nos preparar, temos que tomar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de deixar aquele seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas aceitem a verdade. E a você, te convido a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. E tchau!